Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é manchete nos jornais de todo mundo desde que tomou posse para o segundo mandato em 21 de janeiro. Aos 78 anos, o republicano se tornou o mais velho chefe de Estado norte-americano a assumir o cargo, após uma passagem inicial na Casa Branca entre 2017 e 2021. Também é o primeiro a ocupar a presidência do país, a maior economia do planeta, após ser condenado por crimes federais nos Estados Unidos. Após prestar juramento sob a cúpula do Capitólio, mesmo lugar onde 6 de janeiro de 2021 seus apoiadores tentaram impedir o Congresso de confirmar a vitória do democrata Joe Biden, Trump fez o discurso que daria o tom da futura administração. A hora de ouro dos Estados Unidos começa agora. Em cada um dos dias do meu governo, não vou permitir que tirem vantagem de nós. Simplesmente vou colocar a América em primeiro lugar, afirmou o presidente. No mesmo dia, Trump assinou uma enxurrada de ordens e decretos cumprindo a promessa feita na campanha. Medidas que vão desde a retirada do país da Agência Global de Saúde até perdões criminais e imigração. Entre as mais polêmicas, Trump retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Alegou que a agência global lidou mal com a pandemia da Covid-19 e outras crises internacionais de saúde. Para os críticos, o plano marca uma mudança drástica na política de saúde global dos Estados Unidos e isola mais ainda Washington dos esforços internacionais para combater pandemias. Trump também assinou a retirada do país do Tratado Climático de Paris, incluindo uma carta às Nações Unidas, justificando a decisão. Em seu primeiro mandato, o presidente já tinha retirado os Estados Unidos do acordo, alegando que prejudicava a economia americana e beneficiava outros países. O principal objetivo do tratado assinado durante a COP21 em Paris é manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus até o final do século. Especialistas dizem que as decisões dos Estados Unidos, maior economia do mundo e segunda maior emissora de gases de efeito estufa, terão impacto direto na luta contra as mudanças climáticas. Entre outros decretos, Trump concedeu perdão a cerca de 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Elas eram acusadas de agredir a polícia e tentar impedir que os congressistas confirmassem a sua derrota nas eleições de 2020. Também declarou a imigração ilegal na fronteira entre os Estados Unidos e o México uma emergência nacional. Trump revogou a concessão de cidadania automática para filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos, que estejam no país ilegalmente. Fez o mesmo com outros 78 decretos do governo de Joe Biden, que promoviam a diversidade e a inclusão. Em outra medida polêmica, o presidente assinou uma ordem executiva para rebatizar o Golfo do México como Golfo da América. Trump justificou que essa é uma questão de justiça e que a região é uma artéria crucial para o comércio dos Estados Unidos e uma área vital para a indústria marítima. O Aparecida Debate de hoje faz uma análise desses 2 primeiros meses do novo governo Trump e como ele poderá afetar outros países do mundo, inclusive o Brasil. Nesse primeiro bloco, nosso convidado já está aqui conosco no estúdio, Moacir José dos Santos, doutor e mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, com pós-doutorado pela Universidade do Minho. É professor da Universidade de Taubaté, Unital, aqui no interior paulista. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui em nossos estúdios. Bem-vindo ao Aparecida Debate de hoje. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, participar do debate e contribuir para o melhor entendimento dessa situação atual. De tudo isso que a gente viu agora nessa reportagem, essa prévia, né? Começou velocidade máxima, né? Presidente Donald Trump. O que muda na política econômica da maior potência do mundo com esse novo governo? Há mudanças importantes. As ações do presidente Trump têm relação com a maneira como ele comunica com os seus apoiadores. Então ele se comunica de uma maneira muito vibrante,
buscando manter essa base de apoiadores muito firme, muito próxima do que acontece no governo, e isso é utilizado por ele para buscar legitimidade para mudanças que são fundamentais. Os Estados Unidos têm um peso fundamental na economia internacional e, ao abandonar acordos e protocolos vinculados à redução da emissão dos gases que levam ao efeito estufa, há um redirecionamento da economia norte-americana, não somente para a intensificação do uso de petróleo, dos combustíveis fósseis, mas exatamente da maneira como o país vai se relacionar com seus parceiros comerciais, seja na questão energética, seja na questão dos tributos. Nada de muito novo, né, que a gente percebeu, porque tudo aquilo que ele fez, pelo menos nos primeiros dias de governo, ele tinha prometido durante a campanha e o fez. Assinou logo essa enxurrada de ordens e decretos. Quais são os impactos do governo Trump para a economia global nesse primeiro momento? Daqui a pouco a gente vai falar dessa guerra comercial que ele abriu, impondo tarifas para México, Canadá e China, mas por enquanto, qual é o impacto imediato para a economia global? Esse impacto tem relação com a coerência que ele estabelece entre aquilo que propôs e aquilo que realiza, e inclusive em relação ao primeiro mandato. No primeiro mandato ele também adotou esse tipo de política, mas agora ele está mais experiente para implementá-la. E os impactos são preocupantes, porque há uma interdependência global entre os países e é preciso recuperar uma experiência histórica. No começo da década de 1970, os Estados Unidos romperam um padrão internacional que estabelecia o dólar como moeda de referência de câmbio fixo, ou seja, as demais moedas oscilavam em relação ao dólar. Os Estados Unidos, de maneira unilateral, desvalorizou a sua própria moeda e, de certo modo, podemos dizer, implodiu o sistema de comércio internacional, o que levou a uma década de elevação do desemprego, de recessão, de inflação e que afetou todas as economias do mundo, inclusive a brasileira à época. Hoje nós observamos que esse potencial está presente nas medidas do presidente Trump, porque há um aprofundamento maior das relações econômicas entre os países e, na medida em que há esse aprofundamento, medidas de elevação da carga tributária para vender para os Estados Unidos podem provocar inflação em escala planetária. E é claro que isso vai nos afetar também. Interessante que logo depois que ele tomou posse, enquanto estava ali assinando as ordens e decretos, ele foi questionado sobre o Brasil, né? Não convidou o presidente Lula para participar da cerimônia em Washington, no Capitólio, e ele foi questionado sobre esse envolvimento, a relação com o Brasil. E a frase dele foi o seguinte, que o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que o contrário. O Brasil também vai sentir essa mudança na condução da política econômica dos Estados Unidos? Eu acredito que sim. Num primeiro momento, como observamos de modo indireto, porque a elevação das tarifas para a exportação para os Estados Unidos em relação ao México e ao Canadá, temporariamente suspensas, e em relação à China, repercutem em escala global. E, de maneira secundária, é provável que essa elevação vai ser imposta ao Brasil, mesmo porque essa é uma forma que o governo Trump tem de agir. Primeiro ele cria um fato, ele cria uma situação, porque a visão do Trump é que o mundo inteiro depende dos Estados Unidos. E isso, é claro, provoca desconforto, não apenas pelos efeitos que pode gerar, mas porque nesse momento não há nenhuma distinção entre países que são considerados hoje adversários, como a China, e países que são historicamente aliados aos Estados Unidos, como os países que compõem a União Europeia. E o Brasil tem um longo histórico de aliança com os Estados Unidos. Então é claro que isso incomoda, porque a balança comercial entre os dois países é equilibrada e com um leve favorecimento, ou seja, os Estados Unidos vendem um pouco mais ao Brasil do que compram. Então não há o porquê esse tipo de política agressiva, a não ser que possamos observá-la dentro da estratégia do Trump de criar fatos e de se impor pela força da economia americana. Falando nesse assunto, tarifas, guerra comercial, vamos lá. Uma das primeiras medidas tomadas pelo presidente norte-americano nestes 2 primeiros meses de governo foi a de impor tarifas contra produtos do México, Canadá e China. No caso do México e Canadá, Trump acabou voltando atrás depois de conversas com os líderes dos 2 países e suspendeu a taxação. Bem, já a China respondeu com tarifas adicionais a produtos dos Estados Unidos.
Retaliação que também envolve outras empresas americanas. Veja aí. No sábado, o presidente Donald Trump tinha anunciado tarifas adicionais de 10% sobre as importações da China. Ele alegou que a taxação de produtos tem o objetivo de punir os países, incluindo México e Canadá, por não conterem o fluxo ilegal de imigrantes e drogas para o território norte-americano. O Ministério do Comércio de Pequim reagiu dizendo que a imposição de tarifas viola seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio e classificou a medida como de natureza maliciosa. Rapidamente, apresentou uma reclamação formal à OMC para defender seus legítimos direitos e interesses. Hoje, o Ministério das Finanças da China anunciou tarifas adicionais de 15% para carvão e gás natural liquefeito e de 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. Além disso, Pequim divulgou que vai investigar a gigante tecnológica americana Google por supostas violações das leis antimonopólio e ainda incluiu o grupo de moda dos Estados Unidos, PVH, proprietário de marcas como a Calvin Klein. Portanto, tá aí, né, professor? Chama atenção porque a reação da China foi imediata, né? Enquanto o México e o Canadá conversaram com o presidente americano, voltaram atrás, recuaram um pouco. A China não. A China me parece que também quer impor a sua posição nessa situação, né? Essa situação ela remete à visão que a China tem das relações internacionais e que os Estados Unidos têm. E, comparativamente, México e Canadá têm uma fragilidade maior, dependem muito mais das vendas que fazem os Estados Unidos. Não é o caso da China, que é um ator global, com várias posições pelo mundo, e principalmente tem na diplomacia e na força econômica a sua estratégia. Então, é uma relação diferente, o Trump sabe disso, e será uma disputa bastante desgastante para os dois países. Qual é o risco dessa política do Trump ao tentar se impor pela força? Porque ele se impôs à força em relação ao Canadá e ao México, que, para evitar prejuízos maiores, cedem fazendo investimentos cobrados pelo Trump, que assim vai repassar custos que deveriam ser do seu país para os seus vizinhos, mas de alienar a longo prazo parceiros e colocá-los mais próximos à China. Esse é um risco que provavelmente o Departamento de Estado norte-americano conhece, mas eles estão apostando que a dependência da economia norte-americana será mais forte. Até chama atenção, né? Porque bem antes da eleição do presidente Donald Trump já houve aquele acordo comercial União Europeia e Mercosul, prevendo já o que poderia acontecer ou não tem nenhuma relação uma coisa com a outra? Tem relação sim, esse acordo demorou décadas para ser construído, ele ainda depende de uma adesão de acordo com as normas estabelecidas pela União Europeia, da maioria dos membros dessa organização, mas o fato do acordo ter seguido em frente já é uma reação em relação à vitória do Trump nos Estados Unidos. Ou seja, os países que compõem a União Europeia estão buscando alternativas comerciais e o Mercosul é uma delas. Então, o risco dos Estados Unidos hoje, ao praticar uma política que foi feita há mais de 100 anos, que nós chamamos de isolacionismo, olhando somente os interesses dos Estados Unidos, pode ser exatamente ter um efeito diverso daquele pretendido, ou seja, um enfraquecimento dos Estados Unidos a longo prazo. E o Trump já disse que o próximo será o bloco europeu. Então, os líderes europeus, inclusive, estiveram reunidos na semana passada em Bruxelas para discutir uma eventual reação diante dessas medidas do governo americano. Agora, perguntar para você, posso chamá-lo assim, né? Sim, claro. Qual o verdadeiro interesse do presidente Trump ao impor as tarifas ao Canadá, México e China? Apenas econômico? Político, principalmente. Não é? É claro que há um interesse econômico, mas principalmente político, porque, como observado anteriormente, o Donald Trump ele tem uma estratégia de manter sua base política mobilizada o tempo inteiro, inclusive recorrendo a exageros e a afirmações equivocadas, como na época da campanha, onde disse que imigrantes comiam os cachorros e os gatos dos norte-americanos, o que evidentemente não é verdade. Então, os Estados Unidos hoje enfrenta uma crise muito forte de uso de opioides,
de drogas sintéticas, não é? Que tem origem em tratamento anestésico e que hoje tem uma outra finalidade por parte desses dependentes, e ele quer repassar politicamente a responsabilidade e os custos também de combater o tráfico desse tipo de drogas ao México, ao Canadá e à China. Porém, esse é um problema doméstico, ou seja, o tráfico dessa substância ocorre para os Estados Unidos porque é o maior consumidor mundial, é um grande mercado, a demanda. Sim. Não é a oferta que cria a demanda, mas a demanda que impulsiona a oferta. Além disso, ele quer mostrar-se como muito forte, ou seja, ele quer se evocar a imagem do cowboy, aquela imagem mítica do herói norte-americano. Então, o enfrentamento constante, mesmo que seja para depois recuar, né? Ele faz a provocação, recua, é uma espécie do valentão no parquinho, né? Então, ele mexe com os demais, depois faz um acordo. México e Canadá dependem muito mais da economia norte-americana do que a China ou outros países. Então, eles cederam rapidamente porque o custo de reforçar a vigilância nas fronteiras é menor do que possível prejuízo econômico com a elevação das tarifas de exportação. Mas com certeza, né, poderá usar desse poder econômico em relação a outros países que não a China, né? Agora eu pergunto para você, de fato os americanos poderão sentir os efeitos dessas medidas no primeiro momento, principalmente aumento de preços, inflação em alta, como estão alertando alguns analistas, professor? Sim, é muito possível. Inclusive, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele fez algumas afirmações dizendo que alguma dor seria possível nesse momento. Ou seja, ele quis dizer que talvez os americanos eles tenham que suportar algum tipo de inflação para atingir o objetivo, não é? Porque na medida em que a retaliação também de outros países elevando tarifas de exportação para os Estados Unidos e os Estados Unidos fazendo a mesma coisa, isso eleva custos de produção e de consumo de alimentos, inclusive, não é? Então é bastante temerário porque em outros momentos da história econômica isso já ocorreu e o resultado não foi bom. E quem paga o preço são as pessoas, são as pessoas comuns, é a população que vai pagar esse preço. Interessante, né, que a gente lembra, fazendo uma análise ainda da eleição contra a Kamala Harris, que o Trump venceu principalmente pelo quesito economia, né? Que o país vivia uma crise, principalmente desemprego, inflação, e o americano votou mais para ter a sua vida econômica de volta do que outra coisa, né? Então, assim, agora pode acontecer o inverso, pedindo o sacrifício dos americanos, né? Eu só gostaria de fazer uma observação. A taxa de desemprego nos Estados Unidos é a mais baixa das últimas décadas. Sim. Então, a questão foi a elevação de preços. Sim. Essa elevação ela tem relação tanto com os efeitos ainda prolongados do Covid, não é? E também da guerra da Ucrânia com a Rússia. Não é? Tanto é que isso tem ocorrido em muitos países, inclusive no Brasil, e tem levado à queda da popularidade de governantes, e em alguns, quando ocorre a eleição, até mesmo a derrota, como foi com o Partido Democrata. Sim. E é claro que o Partido Republicano e o Donald Trump têm ciência disso. Então, fazer um discurso que é um remédio amargo para algo melhor no futuro é algo comum na política, especialmente quando mexe com o bolso das pessoas. Para a gente finalizar, o que dá para esperar mais do governo Trump na área econômica? A gente falou, velocidade máxima, vários decretos, várias medidas. Vai ser nessa velocidade daqui para frente ou vai tirar o pé um pouquinho? Eu acredito que as medidas de força, de efeito, vão ser a tônica desses 4 anos, como foi no primeiro mandato dele. Agora mais experiente, com o controle da máquina e com o apoio mais explícito dos bilionários norte-americanos, especialmente no setor de comunicação e informática. Então essa será a tônica dos 4 anos. Vamos ter muitas emoções, mas principalmente ameaças e recuos estratégicos. Então não é para se espantar. Até não. Se acostumar com essa estratégia, postura do presidente Trump, né? Esse é o novo normal, vamos dizer assim. Professor, muito obrigado novamente pela presença aqui em nossos estúdios, participando hoje especialmente do Aparecida Debate.
para que o pessoal de casa possa entender um pouquinho disso também, como é que faz esse jogo político e econômico do novo presidente dos Estados Unidos. Não muito diferente do que ele se mostrou, né, durante esse tempo todo. Muito obrigado pela presença, uma ótima noite para você. Para todos nós e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Estamos de volta com a Aparecida Debate nesta terça-feira, falando sobre o governo de Donald Trump e os impactos para o mundo. Repetindo o que já tinha feito no primeiro mandato, o presidente norte-americano anunciou logo que tomou posse a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Com isso, o país se junta a Irã, Líbia e Iêmen, os únicos fora do tratado de 2015. O principal objetivo do acordo assinado durante a COP21, a cúpula do clima da ONU em Paris, é manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus até o final do século e buscar esforços para limitar esse aumento até 1,5 graus. Apesar de todos os esforços, o planeta não para de esquentar e pela primeira vez no ano passado, a temperatura média subiu 1,6 graus em relação aos níveis pré-industriais. Se não bastasse, Trump também prometeu linha dura contra restrições ambientais, o que preocupa especialistas e ambientalistas. E claro, como a maior economia do mundo e segunda maior emissora de gases do efeito estufa, as decisões do presidente terão impacto direto na luta global contra as mudanças climáticas. Nosso convidado para esse segundo bloco é o Cláudio Scali, secretário executivo do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Também possui ampla experiência na gestão pública, especialmente nas áreas de meio ambiente e habitação, e atuou como secretário municipal de meio ambiente em diversos municípios, incluindo Mauá, Diadema, Suzano e São Paulo. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Muito obrigado pela essa oportunidade. Quero agradecer aqui à TV Aparecida e toda a sua equipe. A gente que agradece a sua presença para a gente estar discutindo um assunto que afeta o mundo inteiro, né? Sem então, dúvida. Pergunto para você diretamente, quais os impactos do governo Trump na área ambiental? Eu acho que nas suas palavras iniciais falou praticamente tudo, Eduardo. Os Estados Unidos é o país que mais emite, né? Os Estados Unidos, China, a Europa como um todo, né? E a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que ele já tinha feito isso no seu primeiro mandato, e repetindo agora no seu segundo mandato, é catastrófico, né? Porque sendo o maior poluidor, né, ele teria muito mais responsabilidades nesse assunto. Inclusive, ele vai na contramão do mundo todo, né, que tem feito um esforço por energia renovável, por outras alternativas. Não, ele falou que ele vai investir em petróleo, continuar expandindo ainda mais, né? Ele vai na contramão de tudo. Sem dúvida. Dá um sentimento de que seja um cavaleiro do apocalipse, né? Por que isso, né? Sem querer exagerar no assunto, né? Tá mais do que provado cientificamente, né, do que a emissão, né, de gases, né? Isso faz com que cresça a temperatura do planeta, né? E isso já tem sido provado ao longo dos planetas. Então não é uma tese que está sendo discutida, é uma tese que já concluída, né? E a substituição do modelo energético de fóssil tem que ser feita, né? Ou senão nós não vamos prolongar a vida. Não é que o planeta vai acabar, mas as dificuldades de morar no planeta Terra será cada vez mais agravada. Agora, por ocupar essa posição, né, a maior economia do mundo, um dos maiores poluidores do mundo, essa luta contra o aquecimento global está ameaçada com essa posição do presidente Trump? Eu diria que ameaçada seria muito forte, mas ela vai retardar ainda mais os objetivos, né, propostos no Acordo de Paris, né? E com isso vai retardar muito mais e os efeitos climáticos, né, cada vez mais vão ficar muito mais fortes. Porque entendemos o seguinte, tudo que a gente faz, até a atitude de cada ser humano, né, vai somando-se, né? E quando os Estados Unidos, né, que é o maior poluidor já afirmado aqui, não contribui,
né? O que será a contribuição do seu indivíduo, né? Então, com isso você vai aumentar cada vez mais, dificultar cada vez mais a vida no planeta, né? Então as consequências dos efeitos climáticos estão aí para todos verem, né? A negação disso, ela é absurda e leva cada vez mais às dificuldades que o planeta de morar no planeta Terra, né? Inclusive, né, Cláudio, se a gente lembrar, os Estados Unidos mesmo estão sofrendo as consequências desses eventos extremos, né? Recentemente, aqueles incêndios florestais que o presidente Donald Trump preferiu atribuir à gestão anterior de Joe Biden, não assumir a responsabilidade, tampouco associar isso ao clima, né? Os Estados Unidos estão sofrendo isso e ele se nega. Verdade. E é interessante, Eduardo, pelo seguinte, o planeta é um só. Sim. Né? Acho que teve uma vez, não me lembro o ano que a Igreja Católica colocou que cuidar do nosso lar, né, que era o planeta Terra, não lembro muito bem o ano, né? Mas é justamente isso. E tudo que um país, que um governo, que cada um faz, não resulta só no seu local, resulta no mundo todo. Por exemplo, essa negação, né, dos efeitos climáticos, ela reproduz não só nos Estados Unidos propriamente, mas como na África, na Ásia, na Europa e aqui na América, né? Aqui no Brasil, do ano passado e algum tempo atrás, já estamos sentindo isso, né? Seca, onde nunca houve tanta seca, né? Tivemos seca no norte, né? Onde tem a maior fonte de água doce do mundo, né? Houve seca. No sul, chuvas concentradas num pequeno período, né? Então, isso daí vai acontecer. E as atitudes, isso que é mais importante, as atitudes que são tomadas agora, elas são lentas, né, para a gente poder. E vai ter algum momento que vai ficar irreversível, né? Quem lê o Acordo de Paris, percebe-se que a diminuição de 1 grau do climático, ele vai ter um efeito que não é perceptível imediatamente, e aí vai ter que ser a longo. Então, se não for feito nada, essa percepção vai demorar muito mais ainda a ser percebida. Para a gente ter noção, você citou aí a Igreja Católica, que já tem falado nesse tema há bastante tempo, o mundo tem falado, mas você se referia à campanha da Fraternidade de 2016. Exatamente. Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Olha quanto tempo, praticamente 9 anos. Não se falava ainda. Quase 10 anos ainda tinha salvação, digamos assim. Os especialistas até diziam. E o Papa Francisco, desde que assumiu o seu pontificado, tem insistido nessa questão da Casa Comum, dessa preocupação de cuidar melhor do nosso planeta, porque é o nosso futuro que está em jogo, né? Agora, o que esperar mais do Trump nas ações do clima? Vem mais por aí? O que esperar de um cavaleiro do Apocalipse? Ele tem muita retórica, né? Você percebe nessa questão, por exemplo, das taxações, taxar o México, taxar o Canadá. Ele joga, eu não sou especialista em Trump, né? Sim. Mas o que eu percebo pelos noticiários, que ele joga muito, né, para poder ter melhor proveito numa negociação, né? Isso nas questões econômicas, né? Agora, nas questões climáticas, uma percepção dele mesmo e do eleitorado dele é a questão do negacionismo. Então, é muito mais eleitoreira, né, do que uma política de governo. Sim. Né? Eu acredito fielmente na nação americana, né? Minha filha mora nos Estados Unidos, estou com um neto, vai nascer lá nos Estados Unidos, então eu tenho uma esperança que a nação, os cidadãos americanos, a sociedade americana, ela realmente possa fazer um contratempo a essas atitudes do Trump, porque a sociedade americana não é o Trump. Né? Exatamente. Então você vê os Estados Unidos, não foi uma eleição avassaladora, né? Então você tem uma população que aí acho que é a esperança, né? Sim. A esperança nesse sentido.
Agora, a postura adotada pelo presidente norte-americano em relação ao meio ambiente, ao clima, ao sair do Acordo de Paris, pode frustrar a agenda ambiental do Brasil? Eu digo isso porque o governo do presidente Lula tem procurado se colocar como protagonista dessa luta do combate contra as mudanças climáticas. Pode interferir nisso ou não? Sem dúvida interfere. Né? Questões que já abordadas aqui por nós, Eduardo. Mas, com certeza, acho que acredito na mobilidade da sociedade, da sociedade civil, dos governos que têm realmente compromisso com o planeta, né? E acho que vai ter avanços. Sim. Na COP30, vai ser, eu acho que vamos ter avanços e assimilar esse baque que eu acho que ele não é definitivo, né? Como eu disse, existe a sociedade americana que tem fé que possa estar barrando algumas atitudes nesse sentido. E protagonismo que queria assumir, inclusive, que você citou, né? Nessa cúpula do clima que vai acontecer das Nações Unidas e vai ser sediada em plena floresta amazônica, em Belém, no Pará. Há uma grande expectativa por conta disso, né? Porque a conferência também pretende ser um marco nessa luta contra o aquecimento do planeta, contra as mudanças climáticas. Mas, de repente, o presidente da maior potência deixar o Acordo de Paris, se negar a se aliar, digamos assim, aos outros países nessa luta, isso não esvazia um pouquinho o debate dessa próxima COP30? Esvaziar o debate necessariamente não, né? Mas os efeitos práticos, né, da proposta ser colocada, sim, isso vai afetar, é uma questão matemática, né? Mas o debate acho que vai ser aprofundado, né? Eu acho que esse debate será levado para a sociedade americana, né? E provavelmente possa ter resultados, né? Na governabilidade americana. Como eu já disse, a eleição do Trump provou que os Estados Unidos não está majoritariamente com essas ideias, né? Existe muita gente realmente comprometida nos Estados Unidos com essa proposta e tem esperança. Né? No primeiro bloco do programa de hoje, a gente fazia uma análise mais da área econômica, né? Todas aquelas medidas, incluindo as tarifas que você citou, que foram impostas, tarifas adicionais ao México, ao Canadá e à China inclusive com retaliação. E eu perguntava lá para o professor Manuel, porque foi numa velocidade máxima, né? O Trump assumiu no mesmo dia, horas depois da cerimônia lá no Capitólio, ele já fez, inclusive posando para fotos, para os cinegrafistas, assinou ali uma enxurrada de ordens e decretos com várias e várias medidas que ele já tinha prometido durante a campanha. Não foi nada surpresa quanto a isso, né? Algumas medidas sim, segundo analistas. Agora, o que a gente pode esperar mais do governo Trump, nessa velocidade que ele está, na área ambiental? Será que tem mais coisa para vir por aí, não? Você, como especialista da área, você acha que vem mais coisa por aí? Por exemplo, ele quer anexar a Groenlândia, né? Sim. A Groenlândia tem um papel muito importante na questão ambiental, né? Imagine... Então, você pode ter explorações de petróleo, como ele propôs, como você já nos lembrou aí, a aceleração da exploração de energias fósseis, né, tais como petróleo, carvão, né, e pode ser que tenhamos surpresa nisso, né, mas é uma questão que eu afirmei. Acredito na sociedade americana, né, enquanto um país que passou por várias situações, já passou pelo primeiro governo dele, né? E temos esperança na sociedade americana. Acho que na sociedade da personalidade Trump não dá para esperar mais nada, né? Só o ruim. Pois é. Cláudio, agradeço muito a sua presença aqui conosco na Aparecida Debate, ajudando o pessoal de casa principalmente a refletir, a entender um pouco mais
que está representando esse início que pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Não pelas medidas, mas pelo tom que ele assumiu assim que chegou na Casa Branca pela segunda vez. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer à TV Aparecida por esse convite e esperar uma visita sua lá na agência. Lá já está agendado. Já está agendado, Cláudio. Está ótimo, então. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos. Boa noite, um bom descanso para você. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que hoje destaca o governo de Donald Trump e os impactos para o mundo. Uma das medidas anunciadas pelo presidente norte-americano ganhou repercussão em vários outros países. Como já vinha falando repetidamente em sua campanha, Trump, logo que tomou posse, assinou uma série de ordens e decretos para impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos e expulsar os ilegais que vivem no país. A nova política pretende fechar a fronteira com o México e promover uma deportação em massa, o que começou nos primeiros dias do novo governo. E quem estava a um passo de entrar nos Estados Unidos viu o sonho acabar. Nidia Montenegro fugiu da violência e da pobreza da Venezuela, sobreviveu a um sequestro enquanto viajava em direção ao México e chegou à cidade fronteiriça de Tijuana no domingo. Tinha uma entrevista de asilo nos Estados Unidos, onde encontraria o filho que vive em Nova York, mas o agendamento foi cancelado. O mesmo aconteceu com os imigrantes que aguardavam sua vez. Ao atualizarem o aplicativo do governo americano, usado para agendar os pedidos de asilo, aparecia uma mensagem dizendo que as entrevistas previamente marcadas não eram mais válidas. As autoridades dos Estados Unidos confirmaram que tinham desativado o aplicativo e cancelado todas as consultas. Foi um choque para quem esperava em um abrigo em Tijuana, poucos metros da fronteira. Visivelmente emocionada, Nidia, de 52 anos, custou a acreditar. Disse que era uma reviravolta devastadora e que estava animada para se juntar ao filho, que não vê há mais de um ano. Ela está entre os milhares de imigrantes que tiveram suas esperanças de chegar legalmente aos Estados Unidos destruídas de forma repentina. E as cenas se repetiram em outras partes da fronteira com o México. A medida representa uma das primeiras mudanças da administração Trump. O presidente prometeu na cerimônia de posse enviar tropas à fronteira com o México, aumentar as deportações e classificar os cartéis criminosos como organizações terroristas estrangeiras. Analistas estimam que haja entre 13 e 14 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos ou com status de visto temporário. Muitos desses brasileiros. O nosso convidado neste terceiro e último bloco para falar sobre a política anti-imigração do governo Trump é o Dr. Vinícius Bicalho, advogado. É o único brasileiro citado na lista dos melhores profissionais do direito à imigração dos Estados Unidos. Com mestrado nos Estados Unidos e aqui no Brasil, acumula mais de 22 anos de experiência jurídica com especialização pela Universidade de Miami. Agradeço muito a sua presença, Vinícius. Boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate de hoje. Tudo bem? Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Espero que a gente possa esclarecer muitas dúvidas dos nossos telespectadores. É como eu estava dizendo, né, Vinícius? Essa deportação em massa, fechar a fronteira, impedir a entrada de mais imigrantes também afeta muitos brasileiros, né? É importante que a gente diga isso, principalmente porque a deportação já incluiu um primeiro voo da Força Aérea Brasileira, inclusive com alguns abusos que foram relatados por esses brasileiros que estavam sendo acompanhados por agentes norte-americanos. O que alega, afinal, o presidente Trump para adotar essa política radical de deportação de imigrantes, Vinícius? Eduardo, primeiro é importante entender o cenário dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos nós recebemos milhões de imigrantes todos os anos. O Trump ele tenta ser implacável e com tolerância zero para a imigração ilegal. Existem duas diferenças importantes. A imigração legal, que são as pessoas que aplicam para o visto e vêm para os Estados Unidos, e as pessoas que passam pela fronteira, muitas delas em necessidades humanitárias, e um outro volume também muito grande de pessoas que fraudam esses vistos para tentar ficar nos Estados Unidos enquanto o processo está em andamento. Não é um problema simples. Nós tivemos no governo Biden um recorde de imigrantes ilegais que adentraram pela fronteira. A gente sabe que
todo problema de imigração ele não reside só num país, onde o país que recebe, mas nos países também de onde saem esses imigrantes, porque eles saem normalmente buscando uma vida melhor. E o Trump, ele quer ser implacável com a imigração ilegal para tentar reduzir. E só o discurso já trouxe efeitos. A Casa Branca fez um apanhado dos primeiros dias de gestão do presidente Trump e o fluxo na fronteira sul dos Estados Unidos, onde recebiam muitos imigrantes de forma ilegal, ele já reduziu em 95%. Mas isso traz efeitos colaterais para pessoas que vivem dignamente, tentam buscar regularização, mas as declarações verborrágicas do presidente Trump tiram o sossego dessas famílias. Com certeza, né? Agora, para o nosso telespectador entender, principalmente aqueles que têm parentes brasileiros vivendo aí, estão temerosos com essas atitudes do presidente Trump, quais são os tipos de visto para morar de forma regular nos Estados Unidos e como pode obtê-los? Eduardo, nós temos 187 tipos de vistos possíveis de serem aplicados aqui nos Estados Unidos. Desde visto de turista, visto de estudo, vistos de trabalho, vistos para quem quer abrir negócio, investir, para pessoas com relações de parentescos com o cidadão americano, bem como vistos humanitários, como asilo, refúgio. Então, a minha orientação é que converse com o advogado de imigração antes de dar início a qualquer processo migratório, porque existem pessoas que de fato foram prejudicadas pela política, tendo em vista que houve um fechamento de 4 meses de um programa para refugiados. Mas existem muitas pessoas que tentam pelo caminho errado, muitas vezes até por desinformação. Vai ser mais difícil entrar nos Estados Unidos com essas medidas, com a nova política adotada pelo presidente Trump, Vinícius? Para o imigrante legal, eu não creio, Eduardo, até porque durante a campanha o presidente Trump ele demonstrou que pretende criar caminhos para pessoas que vêm estudar, produzir nos Estados Unidos. Mas os imigrantes que vêm pela forma ilegal, eu não tenho dúvida que criou uma dificuldade muito grande. Agora, o presidente Trump, ele também anunciou uma das medidas que inclusive foi contestada pela Justiça, foi embargada pela Justiça numa decisão recente, né? Que é em relação àqueles que nascem de imigrantes legais aí nos Estados Unidos, recebem a cidadania. Isso, Vinícius? Como é que funciona isso? O que acontece? Toda pessoa nascida nos Estados Unidos, nós temos o que nós chamamos ius solis, que é a mesma coisa no Brasil, a pessoa que nasce no território, ela é considerada cidadã. O presidente Trump, através de uma ordem executiva, ele tentou alterar uma emenda da Constituição americana. Emenda essa que está em vigor da forma que ela está vigente até o presente momento, desde 1868. Ou seja, há 156 anos é esse o entendimento vigente. E ele quis criar uma regra de forma que os filhos de pessoas indocumentadas ou de pessoas com vistos temporários, como turismo e estudo, ainda que nascidos nos Estados Unidos, não seriam cidadãos americanos. E, houve uma série de questionamentos, tendo em vista que uma alteração da Constituição americana só poderia ser feita através de uma emenda e não de uma ordem executiva, que é um decreto unilateral do presidente, e isso já está suspenso. Ainda existe um julgamento pendente, mas eu acredito que o presidente Trump terá muita dificuldade para fazer valer a sua intenção, tendo em vista que os Estados Unidos ele é muito conservador no texto das suas leis e altera com muita dificuldade. Essa caçada aos imigrantes ilegais, que a gente está vendo praticamente todos os dias aí na TV, é uma média de 1.500 prisões por dia, muita coisa, né? A polícia andando em várias cidades à procura de imigrantes ilegais, segundo o governo Trump, nesse primeiro momento, somente aqueles que têm crimes respondem a ações na polícia, são acusados de algum tipo de crime, mas pode afetar quem está legalizado nos Estados Unidos com casos de xenofobia, na sua opinião, Vinícius? Olha, toda frase que se fala de forma hostil com relação aos imigrantes, a gente tem um risco de fazer com que esse sentimento de xenofobia ele possa surgir. Agora, os Estados Unidos ele tem uma característica bem marcante, ele é um país construído por imigrantes. Então, a história dos Estados Unidos ela é indissociável da imigração. E é um país acostumado a receber imigrantes do mundo todo. Eu espero que a gente não ultrapasse o razoável a ponto da gente ter um nível de xenofobia alto, mas
eu vejo com muita ressalva quando a gente vê frases hostis com relação aos imigrantes, até porque os imigrantes são extremamente importantes para a economia americana. Só para se ter uma ideia, os imigrantes eles estão em todas as camadas da sociedade. Quando a gente pega a lista da Fortune 500, que tem as 500 empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, 46% dessas empresas foram criadas por imigrantes, ou seja, os imigrantes eles colaboram de uma maneira única para a economia e para a história dos Estados Unidos. A gente sempre ouviu aqui no Brasil, e eu digo isso em particular para você, que aqueles imigrantes que vão para os Estados Unidos tentar a sorte ou realizar o sonho americano, muitos deles eles vão porque são mão de obra barata. O que os americanos se recusam a fazer, esses imigrantes fazem. É bem isso ou está equivocada essa versão? Então, uma meia-verdade. Uhum. Isso existe, inegavelmente, mas o que eu falo, Eduardo, é que os imigrantes então, estão em todas as camadas da sociedade, desde serviços braçais, operacionais, que naturalmente pessoas que não dominam a língua, não têm formação nos Estados Unidos, teriam mais facilidade de preencher as vagas, mas nós temos imigrantes que são profissionais qualificados, são empresários, empreendedores, como eu disse, a lista da Fortune tem 46% de imigrantes, sendo que apenas 13% da população dos Estados Unidos é composta por imigrantes. Para você ter uma ideia, das empresas constituídas nos Estados Unidos, 1/4 das empresas são de imigrantes. Ou seja, o imigrante, na média, ele é até mais empreendedor do que o americano. Então, eu falo o seguinte, nós temos muitas pessoas nas camadas mais humildes da sociedade americana que são imigrantes, mas nós temos também profissionais de maior nível intelectual e de maior sofisticação, vamos dizer assim, que também são imigrantes e preenchem lugares importantes da sociedade americana. Vinícius, você está falando aí dos Estados Unidos, né? Sim, eu resido em Orlando, na Flórida, de onde eu estou falando agora. E isso há bastante tempo já, Vinícius? Onde você trabalha também, Sim. Vive e trabalha, né? Exato. Eu sou advogado aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, e eu já sou cidadão americano, sou nascido no Brasil, mas tive o meu green card, o meu processo de imigração, enfim, falo que sou imigrante também, então sei as dores de todo imigrante, e, naturalmente, tenho que lidar com essa situação diariamente, né? A minha profissão, trabalho com direito migratório, então trabalho com as dores da imigração e as alegrias também quando a pessoa consegue obter sua documentação. Eu pedi para você partilhar conosco essa experiência pessoal sua, né? Você está aí trabalhando, mas também é um migrante legalizado, regularizado, mas a Flórida tem uma grande comunidade brasileira que vive aí, né? Então eu queria que você partilhasse conosco também como é que tem sido esse sentimento dos brasileiros vendo tudo isso que está acontecendo, a polícia, a caça de imigrantes ilegais, como é que está sendo esse sentimento nesse momento aí nos Estados Unidos? Existe um sentimento de apreensão, Eduardo, essa é a verdade. Por quê? Porque as pessoas veem algumas operações e tem muita desinformação também, principalmente em mídias sociais. Não são veículos sérios como aqui, que nós estamos tendo toda a preocupação de passar a situação real e pessoas, muitas vezes, para ganhar cliques fáceis, começam a espalhar boatos que não são reais. No atual momento, o presidente Trump ele tem 2 focos. O primeiro foco são os imigrantes que entraram ilegalmente pela fronteira e cometeram crimes graves. Mas existe um outro foco que também tem uma atuação muito grande, que são as pessoas que são submetidas a um procedimento que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de expedite removal, seria uma remoção expressa. Quem são essas pessoas? São as pessoas que entraram nos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira e estão há menos de 2 anos, porque na visão do governo americano, essas pessoas elas não criaram vínculos profundos com o país. Então, elas podem ser removidas num processo acelerado, sem que tenha um julgamento longo, audiência em corte, ou seja, comprovando que está ilegal em menos de 2 anos, o governo faz o processo de remoção quase que imediato. Então, isso causou uma apreensão muito grande, porque esse é um projeto de lei bipartidário, aprovado no governo Biden, mas que foi sancionado poucos dias depois da posse do presidente Trump. Porque antes só podia fazer essa remoção rápida para pessoas que estavam aqui apenas há 14 dias. Então, houve uma ampliação e isso está causando uma apreensão muito grande. Vinícius, eu quero agradecer muito a sua participação para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão imigratória, né?
para os Estados Unidos. A gente sempre ouve, é o sonho americano que muitos buscam aí, alguns em países em guerra, alguns países com pobreza extrema, e procuram nos Estados Unidos uma oportunidade para mudar de vida, né? E agora a gente está vendo todo esse movimento do governo Trump, caçando imigrantes, expulsando, deportação em massa, e realmente é algo que preocupa o mundo todo, né? O mundo todo está com os olhares voltados para os Estados Unidos. Eu quero agradecer muito, viu? Sua participação, sempre muito bem-vindo aqui à TV Aparecida. Eduardo, eu que agradeço e fico sempre à disposição para o que eu puder ajudar. Boa noite para você e os nossos telespectadores. Boa noite e um abraço todo especial para toda a comunidade brasileira aí que vive nos Estados Unidos, em especial para você. Até uma próxima, Vinícius. Até lá. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui toda a terça-feira. O Aparecida Debate fica por aqui. Boa noite para você, um ótimo descanso. Até a próxima.